Olá, que resenha é essa? Esse quadro que eu criei aqui para falar de alguns livros que estamos lendo, né, no Clube do Livro, no Cafofo, é exatamente para poder partilhar com vocês e despertar em vocês um pouco da curiosidade sobre determinados assuntos, determinados livros, enfim. A resenha de hoje será exatamente o amor segundo Buenos Aires. Sim, essa expressão, que resenha é essa, é aqui, utilizada aqui na Paraíba, tá? Para a gente falar que história é essa. Então, a história hoje é exatamente deste livro. Escrito por um jornalista, né, foi o primeiro romance dele, ele está escrevendo um outro romance. Esse livro não é tão recente, ele é de 2016, a gente já tinha lido, mas agora releu para o Clube do Livro, tá? E nesse livro, o interessante é que os autores, ou melhor, os personagens, eles narram a história de outros personagens. É sempre assim, Leonor segundo Hugo, Hugo segundo Eduardo. Então, os personagens são riquíssimos, são aqueles personagens que a gente lê e depois gostaria de conhecer, saber se é aquilo real ou não. Durante um bom tempo eu fiquei achando que esses personagens eram reais pela riqueza de detalhes, certo? Que o autor Fernando Scheller, eu espero ter dito o nome dele direitinho, o sobrenome principalmente, escreveu sobre os personagens. Então são personagens tão ricos na sua forma de escrita. O Fernando chega a ser poético ao falar dessas pessoas. Tá? É um livro que vale a pena ser lido. Se passa em Buenos Aires, como a história diz, e se você nunca foi a Buenos Aires, não tem problema. Por exemplo, porque ele está sempre marcando os pontos. O interessante é que não é um Buenos Aires para o turista, é exatamente os personagens se passam em lugares comuns que a gente passaria despercebido por qualquer visitante. O livro ele começa exatamente com um fim, ou seja, um final de um relacionamento, e a partir desse final de relacionamento, outros personagens vão entrando na história do Hugo. Hugo é o personagem principal, né, que fica no livro o tempo todo, mas a gente vai ver que esse livro tem uma forma de escrita como folhetim, como novela, tá? Mas é muito bem escrito, muito bem dividido. Cada capítulo, um personagem narra a história do outro. E digo uma coisa para vocês, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Então vale a pena ler. Se você não leu ainda, O Amor Segundo Buenos Aires, não precisa nem ir a Buenos Aires. Buenos Aires vem até você. E você vai se surpreender com o final desse livro. Então fica aqui a dica. O Amor Segundo Buenos Aires. Espero que vocês gostem. Essa forma poética de falar. Não gostei.